Quando a gente fala de empresa, de negócio, existem alguns benefícios para você ter uma rotina de feedback recorrente. Por que eu tenho que ter uma rotina de feedback recorrente? Eu não gosto daquele feedback que você dá a cada 3 meses, eu vou falar com a pessoa. Eu não gosto nada disso, isso é muito burocrático, isso tem um efeito de multa de trânsito, né? Passa muito tempo, você nem lembra mais do que foi. Então passou o time, tem que ser na hora o feedback. Só que tem algumas formas que você tem que fazer e as pessoas erram muito. É por isso que dá muito encrenca, é por isso que desculpa, as pessoas fogem muito disso. Então, o feedback é uma forma muito legal quando a gente entende quando a gente entende qual é a forma que vai receber, tá? Aí, quando eu recebo, né, esse feedback, eu tenho que entender os benefícios. Então, a primeira regra do jogo é não demore muito para dar esse feedback. Então, a pessoa perdeu o tempo dela, só que você tem que ser rápido. Se você demorar muito para falar, para dar o retorno, só que acontece, muitas coisas vão cair no esquecimento. Você se lembra do que você almoçou e a roupa que estava vestido na segunda-feira da semana passada, mas nem ferrando, eu não lembro, quase a maioria não lembra, então tem que ser na hora. Então, a gente tem que entender os benefícios. O primeiro benefício que eu te digo quando você recebe uma crítica é que quer você queira, quer você não queira, isso estreita a relação das pessoas. Mas como assim? Porque quem disse que o feedback é só negativo? Só na tua cabeça. Feedback é positivo também. Você tem que dar o feedback e elogiar a pessoa, agradecer a pessoa, dizer que ela está no caminho certo, assim como você tem que falar quando ela estiver no caminho errado. Bom, você está errado. Você fez isso, não foi legal. E a gente tem a forma profissional de fazer isso sem julgar, e eu vou falar um pouquinho a mais durante essa live aqui para vocês, que é da Maratona da Transformação. Então, o primeiro benefício é que você estreita relacionamento, né? Então, você cria um rapport melhor entre as pessoas. E isso traz um segundo benefício, gera uma relação de confiança. Afinal de contas, você está doando o seu tempo para falar com a pessoa o que achou daquilo que fez, o elogio, ou a crítica construtiva, seja o que for, né? Você fizer isso regularmente, de forma profissional, você vai estreitando o relacionamento com todo mundo. O time vai se sentindo mais confortável, você vai ajustando e você vai direcionando. Afinal de contas, se você está em algum papel de liderança, não importa onde, se é na tua casa, com teus filhos, com tua esposa, com teu marido, se é no trabalho com time, se você é dono de uma empresa e tem um monte de gente embaixo de você, isso é muito importante, porque tem uma relação de confiança, e eu não vejo isso acontecer. A grande maioria, talvez mais de 90% das empresas não fazem um trabalho de avaliação, de feedback, tá? Aliás, isso é muito importante, por quê? Porque a pessoa precisa saber para onde ela está, e às vezes você perde um grande profissional por causa disso. Não teve uma relação de confiança. Na hora que você vai dar o feedback, você está falando num momento de crise, num momento de problema, e não é a hora adequada para falar isso, e aí começam os barulhos, os problemas. O terceiro grande benefício de você criticar, né, ter um processo de crítica, fazer um feedback construtivo, elogio, crítica, seja o que for, é que você alinha os seus objetivos, o objetivo da empresa com a pessoa que está ouvindo a crítica. Então, isso faz um match, tá? Você começa a ter as pessoas sabendo melhor qual é a missão, qual é o valor, qual é o propósito, por que disso, por que daquilo, ela se sente engajada. E hoje em dia essa geração ela quer estar engajada com tudo, então isso alinha bastante.
como eu te falei, né, já aqui, o quarto benefício eu te adiantei, aumenta o engajamento, porque afinal de contas, você é uma pessoa, né, já adulta, já é dona do seu nariz, ganha o teu sustento, sustenta outras pessoas, as pessoas estão debaixo da sua responsabilidade. Aí eu pergunto, né, você não gosta de entender o porquê você está fazendo as coisas em vez de fazer só porque tem que fazer e ganhar dinheiro? Eu particularmente gosto, eu questiono isso. Por que eu estou fazendo isso? E a maioria das pessoas não está nem aí. Ela não liga, ela não quer saber. Mandou fazer, eu vou fazer, não estou nem aí. E aí você está deixando de governar a sua vida. E existe um princípio básico do universo que diz o seguinte: se você não governa a tua vida, o vento vai governar. E aí o vento vai te levar para onde ele quiser. Pode te levar para um lugar muito bonito, mas vou te dizer que a grande maioria esmagadora das vezes vai te levar para o precipício. E é aí que as pessoas se perdem. Tá? Então, é muito importante a gente ter o controle, a gente estar engajado com as coisas. O quinto benefício é que quando você dá um feedback, quando você fala com as pessoas o que você achou, o que você pensa, o que você espera dela e por aí vai, e o feedback tem muito a ver com a avaliação do trabalho de alguém, você estabelece metas e compromissos para que ela se desenvolva e fique melhor, porque senão você vai precisar trocar. Então repara que o feedback, por mais incrível que pareça, ele traz um benefício embutido aqui, que é que você começa a criar um time mais unido, um time mais de ponta, e você tem resultados fantásticos. E isso é um dos grandes segredos dos líderes. Mas é claro que a gente sabe que é muito difícil você dar feedback, você criticar as pessoas, tá? É fácil você criticar na mídia social, falar do fulano, beltrano, do ciclano, xingar o político, porque é genérico, você não está na frente, mas você está ali, é a pessoa que trabalha todo dia contigo, está na tua frente. É difícil a gente chegar e criticar, sabe por quê? Porque a gente tem medo da reação das pessoas. Ninguém gosta de receber uma crítica. As pessoas reagem mal. Aqui é um pouco quando eu falei, como é que você lida com as críticas? Eu vou te dizer que a grande maioria lida de forma errada. Ela não consegue entender que quando você faz isso, você está doando a maior parte mais valiosa, que é o seu tempo da sua vida, que não volta mais. Você não está doando dinheiro, você está doando horas da tua vida, minutos da tua vida. E aí a gente tem medo, porque sabe que a maioria das pessoas vai reagir mal. Se ela é tua amiga, então você fica preocupado. Putz, se eu falar isso, eu vou perder a amizade. Como é que eu vou falar? Como é que eu vou dar essa opinião? Como é que eu vou dizer? Então, é extremamente difícil você dar um feedback para as pessoas, criticar as pessoas, porque você sabe que a reação dela não vai ser boa. Mas lembre-se, isso é um papel importantíssimo você fazer isso se você quer obter resultados. Ninguém ganha resultado, ninguém tem resultado sozinho. Ninguém, gente, ninguém. Eu não cheguei onde eu cheguei sozinho, eu cheguei onde cheguei com o apoio da minha esposa, apoio da minha família, do meu filho, apoio dos meus amigos, apoio dos meus colegas de trabalho, apoio de todo mundo. E nesse processo crítica, a gente vai ouvir, a pessoa vai falar, Marcos, você está errado, cara. Segue por outro caminho, esse caminho não vai dar certo. Então, antes que você apanhe muito da vida, eu já estou aqui te falando, na Maratona Transformação, um monte de coisa que vai te ajudar. Fechou? Então, a pergunta agora que talvez esteja na tua cabeça, passando aqui, batendo, como é que eu faço isso? Como é que eu faço isso de forma que deixe menos cicatrizes em mim e na pessoa que eu estou conversando, estou falando, estou criticando? Aí que está o ponto, aí que é importante você entender esse como. O como é simples, é uma forma profissional. O como se chama uma metodologia, que não é minha, estou compartilhando com vocês, uma metodologia que aprendi há muito tempo, se chama SCI. O que quer dizer essa metodologia? Você vai analisar a situação, o comportamento e o impacto disso. Como é que isso funciona? Veja,
Quando você tem algum problema com alguém, em primeiro lugar, você não deve dar feedback e falar em público. Em público só é elogio. Se você vai criticar ou quer ajustar alguma coisa, é individual, a portas fechadas. Tá? Ninguém gosta de tomar bronca em público. As pessoas se sentem mal e são todos adultos. E tem gente que gosta de fazer isso por quê? Porque tem aquele erro lá que eu falei lá no warm-up da maratona, os 5 erros que você não pode fazer. Você intimidar as pessoas, você ser autoritário com as pessoas. Não é assim que funciona mais. Então a gente tem essa escola de gestão e ela é muito ruim, ela não funciona bem. Vocês podem ver que as empresas que mais crescem, prosperam, elas não fazem esse modelo antigo de administração, né? Que eu digo assim, administração militar, na base do porrete mesmo. Então, o que você tem que fazer? Você tem que analisar friamente a situação, o comportamento, o impacto daquilo, positivo ou negativo. Então é tipo assim, ô fulano, na reunião de ontem, eu pedi para que você apresentasse os números da nossa área para que os diretores soubessem o quanto que a gente passou a ganhar de lucro. Você esqueceu de levar os números, a reunião atrasou por causa de 10 minutos e ficou uma situação muito estranha para o nosso time, como se a gente não tivesse organização. Então eu falei da situação, do comportamento, que foi o impacto. Eu não julguei ele. Tá? A gente tem que falar de forma mais fria, né? Ô, Toninho, Moto, tudo bem, meu amigo? Obrigado, bem-vindo. Então veja que quando a gente faz esse tipo de análise, é muito mais fácil. Nós temos sangue latino, a gente gosta de fazer drama, de julgar, de falar. E isso não funciona no feedback, por isso que as pessoas têm medo. Então, você pode falar assim, fulana, no evento ontem, na hora que você chegou, ficou em pé e começou a discursar, foi muito bom, a tua mensagem foi muito objetiva, você está de parabéns, isso foi muito bom para a imagem do nosso time. Pronto, é isso. Então, você tem que, na hora que você vai dar um feedback, você tem que preparar um modelo SCI, você entende a situação, data, horário, como aconteceu, de uma forma bem objetiva. Você diz que comportamento aconteceu ali, positivo ou negativo, e este comportamento, que impacto isso gerou. Percebem? Quando a gente faz isso, tudo se transcorre muito bem. E a gente vai aprender aqui, na aula de hoje, como que a gente vai passar essas informações dependendo das características de cada um. Então, o SCI é uma coisa muito importante. Então, perceba que quando eu entendo como eu vou dar feedback, na aula de ontem eu falei que a gente tem 4 tipos de pessoas que a gente lida no nosso dia a dia, seja em casa, seja no negócio, no trabalho, em qualquer atividade. São os amigos verdadeiros, são os amigos negócios, são os amigos anjos, são os amigos fachados. Então, são pessoas com características distintas. E na hora que você precisa dar um feedback e você entende qual é o relacionamento desse tipo de pessoa, fica muito mais fácil. Então, veja, você se sente muito mais à vontade de criticar, de dar um feedback no teu amigo verdadeiro. O que é teu amigo verdadeiro? A tua esposa, o teu marido, o teu pai, a tua mãe e teus filhos. Basicamente é isso, quando muito um amigo de família. Quando já é negócio, você já se sente desconfortável. Por quê? Porque você não usa a técnica SCI. Como você não usa a técnica SCI, o que acontece com a maioria das pessoas quando recebe uma crítica? Você já julgou ela não gostou, ela já te dá uma no meio da cara. Não quer ela te dar uma no meio da cara? Se é um amigo verdadeiro, tudo bem, passa. Mas se é negócio, ou se é um amigo de fachada, morreu, você perdeu o negócio, acabou. Se é um amigo anjo, ele nem vai querer te ouvir. Fala, cara, eu estou aqui para te ajudar, não estou aqui para você me criticar, não, dá as costas e vai embora. Então perceba que é muito importante a gente entender isso.